Olá, bem-vindos ao webinar Ultimato da Transformação Digital. Daqui a pouco o Stênio vai começar a falar, e ele que vai lhe dar essa apresentação. Eu só queria fazer essa introdução e pedir para qualquer pergunta. O Zoom tem essa facilidade de a gente fazer as perguntas, e nós temos uma sessão no final, onde que vamos estar respondendo essas perguntas. Essa sessão vai ser gravada e a gente vai disponibilizar depois no YouTube. Então, se quiserem rever, sintam-se à vontade e a ver quantas vezes for possível. Então, Stênio, é com você, meu irmão. Obrigado, Gui. Bom dia, pessoal. Meu nome é Stênio Ferreira. Eu sou um Solution Engineer da HashiCorp. Então, eu trabalho na parte de vendas, o aspecto mais técnico, e eu sou o responsável técnico pela América Latina. E o Gui é meu counterpart. Ele está na Inglaterra, mas é brasileiro também, então está me ajudando nesse webinar. A ideia desse webinar é focar nos desafios de rede que as empresas enfrentam quando estão passando pelo processo de transformação digital. Então, eventualmente, a gente vai falar da ferramenta Consul, da HashiCorp, que foi criada para resolver esse tipo de desafio. Porém, tradicionalmente, a documentação da HashiCorp, as apresentações que nós fazemos, são mais focadas para o aspecto técnico. Então, para esse webinar, a gente decidiu enfocar mais na questão de negócios, começar a falar primeiro dos desafios que as empresas encontram, para ver se realmente faz sentido e, eventualmente, descrever como empresas conseguiram resolver esses desafios utilizando o Consul. Então, espero que seja proveitoso para vocês e, como o Gui falou, no final vai ter uma sessão de perguntas e respostas e esse vídeo vai ficar disponível com o meu contato, podem entrar em contato diretamente. Compartilhando minha tela. Então, em termos de conteúdo dessa apresentação, eu vou começar explicando o que é esse conceito de transformação digital. E uma vez que esse conceito esteja claro, eu vou descrever quais são os desafios que as empresas passando por esse processo encontram no aspecto de redes. E na sequência eu vou falar como empresas que a gente trabalhou resolveram esses desafios utilizando o Consul. Na sequência os próximos passos e perguntas. Então, o que é essa ideia de transformação digital? A maneira como a gente entende isso é o processo de empresas mudando de data centers tradicionais que estão estáticos, tem uma infraestrutura dedicada e pré-alocada, para uma infraestrutura moderna, onde as empresas ainda mantêm alguma quantidade de data centers, porém começa a se beneficiar de plataformas mais modernas, como AWS, Azure, GCP, Kubernetes, Pivotal Cloud Foundry. Por que acontece essa transformação digital? Uma série de motivos. Tem o aspecto financeiro, que ao invés de você ter despesas, investimento de capital expenses, você começa a ter investimentos operacionais. Então, ao invés de você comprar uma casa, você vai estar alugando a casa, te dá maior flexibilidade. Você tem acesso a novas tecnologias e tem maior velocidade. E as ferramentas HashiCorp vêm atender esse tipo de solução. Então, quando a gente fala de transformação digital e essa adoção da nuvem, a gente enxerga como uma tendência secular. Então, teve uma mudança de uns 10, 15 anos atrás, de servidores tradicionais, um servidor físico, para uma máquina virtual, na sequência de uma máquina virtual para container, e eventualmente esses containers estão todos na nuvem, tem essa paradigma de software as a service. Isso acontece porque a maioria das interações entre clientes e empresas é feita através de celular, através de browsers, web, e essas novas interfaces precisam de um back-end, uma lógica por trás muito mais dinâmica, muito mais robusta e mais utilizando tecnologias mais modernas, necessita de maior escala e maior flexibilidade. E desse lado do back-end, as empresas que têm que hospedar essas aplicações, oferecer esse tipo de aplicação, vão enxergar uma série de mudanças da maneira como era feito tradicionalmente.
Então, você vai ter um maior volume de serviços. Por exemplo, se você tem um feriado de Natal, e você tem um site web, ou você tem um banco, está hospedando, vai ter uma maior demanda. Então, tem que ter uma maior flexibilidade para ter maior número de instâncias de serviços. Você começa a se beneficiar de serviços efêmeros e serviços imutáveis, que uma vez que chega a certa quantidade de serviços, fica muito complexo de gerenciar. Então, esse aspecto de imutabilidade traz uma série de benefícios. E começa a ter a necessidade de ter múltiplos ambientes, porque não é mais aceitável você ter um serviço que está fora do ar. Então, tem que ter todo um processo de qualificação, de testes em outros ambientes e, eventualmente, trazer para a produção. Então, traz uma maior complexidade para o gerenciamento dos projetos e da plataforma. E quando a gente traz isso para a camada de redes, como que as redes dessas empresas podem suportar esse tipo de demanda? Vai aparecer uma série de desafios. Então, aqui a gente lista 3 desafios que vimos frequentemente em empresas que estão passando por esse processo de transformação digital. E na sequência eu vou falar, tem um slide para cada um desses desafios. Primeiro, a dependência de IP estáticos. Na sequência, como fazer atualização de regras de middleware, então os seus balanceadores de cargas, firewalls. E, finalmente, como fazer a segurança da sua rede, como fazer a segmentação, que é algo que a maneira tradicional já não é mais adequada. Então, vamos falar do primeiro desafio, a dependência de IPs estáticos. Qual que é o contexto disso? Tradicionalmente, numa empresa, um servidor é alocado com antecedência e esses servidores têm um tempo de vida longo. E tem uma relação 1 a 1 entre a aplicação e um servidor. Ou seja, se uma empresa tem uma aplicação de processamento de ordens ou de inventário, normalmente esses aplicativos estão hospedados em um servidor e o IP desse servidor, que é um IP de vida longa, estático, acaba sendo utilizado como a identidade desse serviço. Então, isso começa a ser um problema porque outras aplicações começam a referenciar esse IP quando precisam falar com esse serviço. Então, se você mudar o serviço de servidor, se tiver uma mudança de IP, você tem que gerenciar, atualizar as referências a esse IP. O segundo problema tem baixa velocidade, você precisa aumentar o número de instâncias, aumentar a capacidade desse serviço, você tem que fazer uma requisição de um novo servidor, ou fazer uma alocação de um novo IP. Outras limitações, está restrito ao IP CIDR da rede. Então, acredito que todos sabem, quando você tem uma rede, você vai ter um número X de endereços de IPs disponíveis para essa rede. E, tradicionalmente, talvez 256 ou um pouco mais IPs é suficiente. Mas quando a gente está falando da transformação digital, os novos requerimentos desses serviços modernos, a gente começa a falar na escala de milhares de serviços que são efêmeros, criados, distribuídos. Então, você precisa de uma maior flexibilidade. E todo esse gerenciamento e a documentação que normalmente requer uma tabela externa. Como que você vai saber que o IP X vai ser do seu aplicativo de contas e o IP Y vai ser de inventário? Tem que ter algum tipo de controle. Então, é um desafio. O segundo desafio é a questão de como atualizar seu middleware. Tradicionalmente, é muito comum ter tabelas de firewall com todos os IPs e portas especificados estaticamente com antecedência que são possíveis. Para ter alguma mudança, tem todo um processo de ticketing. Teve empresas que a gente conversou que leva 2 semanas, até 1 mês para ter uma mudança numa regra. Isso tudo é aceitável, porque tradicionalmente essas regras mudam com baixa frequência e um baixo número de aplicações. Porém, eventualmente, o número de aplicações vai crescer e essas regras precisam ser mudadas com mais frequência. Quando a gente começa a falar em suportar diferentes ambientes, diferentes plataformas, não dá mais para ficar dependendo de uma planilha de Excel, ou você quer criar um novo microserviço, a equipe de desenvolvimento tem que fazer uma requisição para a pessoa responsável em firewall. Então, é um processo muito lento, propenso a erros, porque normalmente essas mudanças são feitas manualmente, e o gerenciamento e a auditoria são muito complexos,
porque agora você tem que traduzir uma tabela gigantesca, que é difícil de manusear, e tem que validar. Então é muito fácil de ter algum erro e escapar alguma coisa. E a terceira limitação é que redes, seguindo o modelo tradicional, elas têm alta confiança interna. Então, o modelo tradicional é você tem um data center e tudo que está fora desse data center é considerado comprometido, então seria a internet. Normalmente, nesse data center, você vai ter uma demilitarized zone, uma zona onde permite a interação entre o mundo externo e o mundo interno. E aí os seus serviços vão estar em uma rede privada, que está segura e privilegiada. Porém, esse modelo assume que, uma vez que um serviço está dentro da sua rede privada, ele está seguro. Então, o tráfego ali dentro não é encriptado, ou não tem nenhum processo de firewall, alguma limitação. Isso é relativamente adequado se você está considerando um data center tradicional, um baixo número de aplicações. Mas quando você começa a utilizar uma plataforma externa, como um AWS, ou mesmo quando você começa a ter serviços distribuídos, múltiplos data centers, ou mesmo no mundo moderno, não dá para confiar que só porque uma rede é privada que vai estar 100% seguro. Então, existem até certificações de segurança que requerem que o tráfego interno da sua rede privada seja encriptado. Isso é uma dificuldade porque, em termos para os desenvolvedores implementarem essa lógica que permite a comunicação encriptada entre serviços, é algo que demanda uma série de etapas e tem que ter um gerenciamento de certificado, de criptografia, tem uma série de dificuldades de conseguir atingir essa meta de uma rede Zero Trust, onde tudo é encriptado, seguindo o modelo tradicional. Então, em resumo, quando a gente está fazendo a comparação entre o modelo estático tradicional versus o modelo dinâmico, que é a Digital Transformation, a gente enxerga que no modelo estático são aplicações monolíticas com IP estáticos, tanto as plataformas como as tecnologias são homogêneas. Talvez você tenha Windows e Linux, mas basicamente tudo é conhecido com antecedência e os perímetros de rede são estáticos. Porém, no mundo dinâmico, para estar se beneficiando de serviços modernos, de maior velocidade, escalabilidade, começa a ter esse paradigma de microserviços, onde ao invés de você ter uma aplicação monolítica que faz tudo, você começa a dividir essa aplicação e diferentes equipes dentro da sua empresa podem gerenciar o ciclo de vida desses diferentes componentes. E esses componentes precisam se comunicar melhor com IPs dinâmicos. Começa a ter a necessidade de suportar plataformas e tecnologias heterogêneas e os perímetros de rede começam a ficar mais flexíveis. No momento você pode estar numa região de AWS, no outro momento você vai para outra região, ou você está no Azure, então tem muito maior flexibilidade. E para resolver esses desafios, a HashiCorp criou o Consul. O Consul é uma ferramenta que vai auxiliar nesse aspecto de Service Discovery, então quando a gente fala da questão do IP estático, de Service Configuration, quando a gente fala da automação do middleware, da configuração do middleware, e de Service Segmentation, quando a gente fala da necessidade de implementar o Zero Trust Network. Então ele facilita muito e atende esses desafios. E o principal maneira, o princípio que o Consul segue é ter esse registro compartilhado, onde ele vai estar funcionando como uma páginas amarelas, ele tem visibilidade de todos os serviços de um data center ou de uma região no cloud, e tem um health check, permite uma observabilidade do que está acontecendo, e todas essas configurações, todas essas notificações acontecem automaticamente. Então, isso só para fazer uma breve introdução do Consul, mas agora eu quero focar em como empresas que a HashiCorp trabalhou encontraram certos desafios e como que elas resolveram utilizando o Consul. Então, em termos dessas situações, a gente vai falar da questão de IPs estáticos, como foi resolvido, de automação de middleware e dessa questão de ter uma maior segurança na rede e implementar esse modelo Zero Trust Network.
Então, o primeiro desafio é a questão do IP estático. Então, como eu falei anteriormente, com o IP estático você tem que ter alguma maneira de controlar, ter um match entre seus IPs e qual serviço está utilizando esse IP. Então, normalmente vai estar utilizando planilhas, ou isso está sendo definido em um dashboard do seu balanceador de carga, algum arquivo de configuração, ou às vezes você está definindo esses IPs estáticos com alguma ferramenta específica das nuvens, talvez utilizando um CloudFormation, alguma coisa estática, e tradicionalmente não tem um health check, não tem uma maneira de você saber a qualquer momento quais serviços estão saudáveis, que estão sendo executados e podem receber requisições, ou quais serviços caíram. Então, falta uma observabilidade, um rastreamento. O Consul, seguindo esse princípio de ser um repositório centralizado de serviço, ele vai permitir que quando um serviço é inicializado, ele se registra no Consul e o Consul mantém um health check, mantém uma observabilidade dos serviços que estão existentes. Então, ele tem esse diretório em tempo real, mostrando quais serviços estão em execução, onde eles estão, se estão no Data Center 1, se estão no AWS, tem uma visibilidade de todos esses data centers. Você consegue ver qual que é o health check do serviço. Normalmente, esse health check, na configuração, você especifica alguma porta, algum comando que o Consul possa executar no serviço remotamente para validar que ele está saudável. E vai suportar múltiplas plataformas e regiões. Então, não importa se esse serviço está num data center tradicional, ou se está dentro de um Kubernetes, ou se está em Azure, você consegue ter essa visibilidade de uma maneira muito simples. O segundo caso de uso é a questão de automação de middleware. Então, qual que é esse desafio? Tradicionalmente, para atualizar uma regra de firewall ou um load balancer, tem que abrir um ticket. É um processo manual, alguém vai lá nessa lista de configuração, no dashboard, faz a mudança. E nesse processo é fácil ocorrer algum erro, às vezes um dígito ficou faltando, alguma coisa foi errada. E tem múltiplas transferências em equipe, não é um processo self-service, então não tem a velocidade e dinamismo que os processos modernos demandam. Não segue uma esteira DevOps. As boas práticas. Então, com o Consul, ele vai permitir a automação da configuração dessas regras. Então, ao invés de um desenvolvedor ter que fazer uma requisição para uma equipe atualizar uma regra de firewall, o Consul pode notificar esse firewall ou notificar um agente que esteja próximo ao firewall e através dessa notificação é feita uma reconfiguração dessa regra. E se o serviço cai ou se o health check não estiver saudável, pode ser atualizado também automaticamente. Então, mais uma vez que o Consul tem esse princípio de um registro centralizado, tem essa visibilidade de todos os serviços, ele consegue notificar e acionar comandos que permitem essa automação do middleware de redes. Então, nesse diagrama está utilizando o conceito do agente, que chama Consul Template, que ele segue o modelo de Publisher Subscriber, então ele se registra para receber notificações, e uma vez que ele recebe determinada notificação, ele pode executar certo comando. Então, o Consul tem esse conceito de externalizar toda essa lógica, essa complexidade, seus desenvolvedores, a pessoa que gerencia seu firewall, seu load balancer, não precisa ter que mudar uma lógica interna, isso tudo pode ser externalizado. Então, a gente tem um caso de estudo de um banco europeu, que na questão deles, eles tinham mais de 1000 balanceadores de carga para tráfego leste-oeste. Então, o tráfego leste-oeste é o tráfego entre microserviços, que estão numa rede privada interna, e o tráfego norte ao sul seria o tráfego entre internet e sua empresa. E no caso deles, a grande dificuldade é que para fazer a atualização era um processo manual, uma tabela gigantesca de IPs que precisava ser feito, um ticket levava 2 semanas para mudar, e tinha o custo, né, desses load balancer com a manutenção e com a licença. A solução que eles encontraram foi utilizar o Consul para fazer a descoberta de serviços e fazer a atualização desses load balancers
de maneira automatizada. Então, o benefício foi um aumento de performance, que não precisa mais esse processo manual de abrir um ticket, aumento de produtividade, riscos reduzidos, porque uma vez que você automatiza algo, te dá a garantia que você sabe com antecedência o que vai ser mudado, versus depender de um humano que pode ter uma variação. E custos reduzidos com a manutenção. E o terceiro caso de uso é a implementação dessa Zero Trust Network. Quando a gente fala de Zero Trust Network, tem duas coisas acontecendo. Tradicionalmente, essa segurança em redes internas é implementada utilizando firewalls para esse tráfego leste-oeste. Então, tem uma proliferação dessas firewalls, ela exige uma topologia de rede mais complexa, porque você tem que mapear seus routing tables, para onde que o tráfego vai, para onde que vem, e validar as regras de qual serviço pode se comunicar com o outro. Vai ter o single point of failure, um ponto único de falha, onde se uma desses firewalls deixa de funcionar, a comunicação entre os serviços é limitada. E a segurança não é otimizada, porque não necessariamente isso entende-se que está tendo uma encriptação do tráfego. Utilizando o firewall, você está simplesmente especificando qual serviço pode se comunicar com o outro, mas a comunicação não é encriptada. Para ter a comunicação encriptada, você precisa que os desenvolvedores implementem uma biblioteca de criptografia, implementem o algoritmo dessa biblioteca corretamente e gerenciem o certificado de Certificate Authority para gerenciar essa conectividade. Então, tem esses dois desafios: determinar como um serviço qual serviço pode falar com o outro e encriptar a comunicação. Então, a maneira simplificada de fazer isso é utilizando o Consul Service Mesh, que chama essa funcionalidade, que permite você conectar serviços em diferentes plataformas. Nesse exemplo, são diferentes nuvens, pode ser data center, pode ser Kubernetes, e através do Consul, utilizando proxies, você pode especificar regras de quais serviços podem se comunicar com outros. Então, você tem a regra que seu back-end pode falar com seu banco de dados, mas seu front-end não pode falar com o banco de dados. Então, você pode fazer esse tipo de lógica utilizando somente o Consul, sem precisar de firewalls externos adicionais. E, além disso, você pode especificar que a comunicação entre esses serviços é encriptada. E toda essa complexidade de implementar um algoritmo de criptografia, gerenciar o Certificate Authority, isso pode ser delegado ao Consul. E o Consul também te dá a observabilidade desse tráfego de OSI Layer 4 e 7. Então, você sabe o que está acontecendo. Mais uma vez, tem esse conceito de observabilidade pelo Consul. Então, um caso de estudo para essa situação é uma empresa de e-commerce, onde eles tinham requerimentos de compliance, eu acho que é de PCI compliance, onde necessitava que existissem regras especificando que certos serviços não podiam se comunicar com outros e que fosse encriptado esse tráfego. E eles estavam dependendo dessas regras manuais de firewall. Então, a solução foi utilizar o Consul, que é esse Service Mesh, que permitiu a automação dessas regras e não é necessário estar utilizando o firewall. Então, você tem o mesmo resultado sem necessidade de serviços externos, soluções externas. Então, o resultado, aumento de produtividade. Mais uma vez, quando se começa a falar em automação, as coisas podem acontecer dinamicamente, claro, atendendo a um parâmetro pré-configurado, uma redução de risco, porque tem a garantia que não vai ter regras desatualizadas, que estão obsoletas, vai estar tudo de maneira correta, e a redução de custo, que não precisa manter esses firewalls, manter as licenças desses firewalls. E a simplificação da rede. Então, o Consul é a ferramenta da HashiCorp que, eu vou ler essa frase aqui, ele vai fornecer uma base de automação de rede. Ou seja, ele vai permitir você automatizar esse middleware, automatizar os health checks, a observabilidade, em nuvens utilizando um registro compartilhado.
que é aquele princípio do Consul, de ser um Service Registry, uma páginas amarela, que tem visibilidade de todos os serviços, para redes baseadas em serviços. Então, a gente não está mais associando a identidade do serviço a um IP estático, a gente está associando a identidade do serviço ao próprio nome do serviço. Então, você pode ter múltiplas instâncias de um web server, mas dentro do Consul vai ser considerado um web server. E o Consul consegue manter a traceabilidade desse serviço. Então, o Consul vai permitir registro de serviços e health monitoring, vai permitir a automação desse middleware de rede e vai permitir a implementação dessas redes Zero Trust, ou seja, permite você descrever regras de quais serviços podem falar com quais outros e garantir que a comunicação entre esses serviços seja encriptada. O Consul é a ferramenta mais madura da HashiCorp, já tem 6 anos, tem uma média de mais de 1 milhão de downloads por mês, é um binário que tem no nosso site, e em termos de escala, ele está sendo utilizado com mais de 50 mil nós do Consul, ou seja, redes com mais de 50 mil serviços, e o Consul está gerenciando isso com esse repositório centralizado de serviços. Bom, então o Consul é uma das ferramentas da HashiCorp. A HashiCorp é uma empresa especializada em desenvolver soluções para esse processo de transformação digital. E a gente identificou que empresas passando por esse processo de transformação digital normalmente encontram uma série de desafios em diferentes camadas. Então, nessa apresentação, a gente estava falando dos desafios da camada de networking, que é a questão dos IPs estáticos, automação de rede, o Zero Trust. Porém, quando você fala em transformação digital, também tem os desafios da sua infraestrutura, como você vai descrever, automatizar a sua infraestrutura em diferentes plataformas, AWS, Azure, Kubernetes, GCP. Então, para isso, a gente tem uma ferramenta chamada Terraform. Em termos de segurança, como você vai gerenciar os segredos que estão entre essas diferentes plataformas, entre esses diferentes serviços? E segredos, a gente está querendo dizer credencial de banco de dados, API Keys, Certificate Authorities, coisa do gênero. Então, por isso a gente tem a ferramenta chamada Vault. E, finalmente, como você vai gerenciar o ciclo de vida desses serviços? Se você quer fazer um Blue-Green Deployment, um Canary Deployment, como que faz essa orquestração? A gente tem o Nomad. Então, próximos passos. Como eu falei no início, a ideia dessa apresentação era mais focar em alto nível, qual é o desafio que as empresas encontram passando pelo processo de transformação digital, focado no aspecto de redes, e tocar brevemente no Consul, explicando como empresas utilizaram o Consul de maneira bem sucedida. Caso tenha interesse de expandir essa conversa, ter uma demonstração, ou entender como o Consul talvez possa beneficiar a sua empresa, por favor, mande um e-mail para mim. E a documentação do Consul está disponível nesse site, consul.io. E é isso aí. Perguntas? Perfeito, Stênio. Vamos lá. Temos algumas perguntas aqui. Deixa eu só achar a parte certa. Okay. Então, a primeira pergunta eu vou refazer a pergunta assim. Em que momento da transformação digital nós devemos nos preocupar com a conectividade? Uhum. Bom, eu acho que, como eu falei na apresentação, não sei se é um momento da transformação digital. Eu acho que é quando você começa a sentir os desafios que eu apresentei. Então, por exemplo, se uma empresa está começando a utilizar a AWS agora, eventualmente eles vão ver que um paradigma de utilizar IPs estáticos, IPs privados, faz sentido quando você está só numa rede, porém o IP privado dentro do AWS não vai estar visível do seu data center. E se esses serviços precisam se comunicar, tem um desafio. A segunda momento, talvez, é quando você identifica que você não tem uma observabilidade do seu serviço, você não consegue ter um dashboard onde você consiga visualizar no seu AWS, no seu Azure, no seu data center, quais os serviços estão saudáveis, o que está acontecendo com esses serviços. Você não tem essa automação. Então, esse seria um segundo momento para começar a pensar.
E o terceiro, talvez como essa empresa de e-commerce, você tem algum requerimento para uma certificação de PCI ou alguma coisa que demanda um maior nível de segurança na sua rede, uma maior segmentação. Então, seria um momento adequado para começar a pensar nisso. A parte dos health checks é a minha favorita, porque você sabe como é que é, né? Na época que a gente era desenvolvedor, não sempre a gente se preocupava tanto fazendo monitoramento, né? Agora, hoje em dia, você não pode fazer deploy de nada sem tiver a placa de monitoramento, sem ter o stack, né, do monitoramento. Se eu conseguir fazer o wrapper console, teria me ajudado muito. Yogi, você poderia dar um exemplo de uma situação, que tipo de monitoramento seria interessante, que você acha que faltava e que agora seria possível? Cara, com certeza, assim, no meu caso, né, eu fazia muita aplicação, aplicação interna para empresa, e eu tinha que conectar muitas vezes a aplicação N-Stack da vida. Então, você tem o seu UX, né, a parte que o usuário, a interface com o usuário, você tem o seu middleware, você tem o seu back-end. Como é que você sabe que, tipo assim, o seu back-end está funcionando e está respondendo? Como é que você sabe que o seu middleware está funcionando? E como é que você sabe que o seu UI está funcionando? Sem ter que conectar nesse serviço. Exato, E assim, depois achar, e quando você vai crescendo isso, de tipo assim, beleza, antes eu tinha o middleware em um servidor, agora eu quero ter em 10 ou 100, não só o console consegue me rotear e achar esses serviços, mas também fazer o health check deles. Então, tipo, se eu tenho um que o meu serviço tinha parado, por exemplo, lá o JBoss parou. Ele tira esse serviço do ar, então agora em vez de ter 100, eu tenho 99, mas eu tenho a visão que esse aqui está parado. Sabe? E isso teria me ajudado muito. Eu acho que esse é um ponto muito bom e talvez foi algo que eu não enfoquei muito, o aspecto que o console, eu mostrei o dashboard do console, onde você tem a visibilidade dos serviços que estão disponíveis, se estão saudáveis ou não. Se não estiver saudável, fica vermelhinho, se está saudável, fica verde. Mas uma coisa que eu não mencionei, ou talvez não enfoquei muito, é que aquele serviço é a identidade do serviço, porém você pode ter múltiplas instâncias do mesmo serviço, estão agregadas na mesma identidade. E se um serviço faz uma requisição, quando a gente está falando do rastreamento de serviços, o console vai fazer o aspecto de load balancing. Então, ele vai fazer um round robin entre as diferentes instâncias dos serviços e a cada momento vai estar entregando uma. Então, foi dessa maneira que aquela empresa conseguiu eliminar a necessidade de um load balancer externo, só se beneficiando do console. A gente é fã. Ok, Stênio, tem mais uma pergunta aqui, cara. Assim, é possível continuar o uso de IP estático para promover conectividade em operação multi-cloud? Isso daqui é falando na parte da dependência daquela de IP estático e quais são os problemas. Bom, possível, tudo é possível nesse mundo, né? Porém, é algo ideal, é algo adequado, existe uma melhor maneira? Então, a dificuldade do IP estático são duas, na verdade. A primeira é esse aspecto de ser estático, então te limita a flexibilidade se você tiver que mudar de um servidor ou precisa trocar o IP que está associado a uma aplicação. Você tem que fazer atualização manual, você não tem uma visibilidade em tempo real do que está acontecendo. Então, quando a gente está indo começa a falar de digital transformation, plataformas na nuvem, tecnologias modernas, é muito importante ter essa natureza dinâmica e essa flexibilidade. Então, essa seria a primeira limitação. A segunda dificuldade de IPs estáticos é que, tradicionalmente, eles são utilizados como a identidade do serviço, que a gente, como está durante essa apresentação demonstrando, isso é uma maneira muito limitada de você estar usando os IPs. É muito mais flexível você estar associando a identidade de um serviço como o próprio nome do serviço. Você pode ter múltiplas instâncias dentro desse nome. Então, fica muito mais fácil você gerenciar regras de qual serviço pode falar com qual outro, fazer um monitoramento do serviço, principalmente quando você começa a falar na habilidade de suportar múltiplas instâncias de um mesmo serviço. Imagina 100 serviços, você tem que gerenciar 100 IPs diferentes, IPs estáticos, fica um negócio impossível. Então, talvez não seja possível. Outra coisa, assim,
mais do que uma organização que eu já fui conversar aqui na Europa, teve problema de acabar com IPs disponíveis. Até o Azure estava tendo problema com isso, né? Que eles já tentaram resolver usando o IP6. Mas cada vez mais o IPv4 vai ser problema. Na HashiCorp a gente acredita na filosofia de immutable infrastructure, onde você tem uma infraestrutura imutável, seja ela a sua infraestrutura de redes, ou seja ela a configuração do seu servidor ou do seu container, você cria uma imagem imutável e você tem a flexibilidade de replicar quantas vezes você quiser. E uma vez que você começa a seguir esse paradigma, seus serviços, sua infraestrutura, elas se tornam disposable, como é que fala disposable? Descartáveis. Então, para você ter essa flexibilidade, ter algo que você pode criar ou destruir, talvez você comece o seu dia de trabalho, você cria tudo, trabalha e no final do dia você destrói. Então, você tem uma economia de custos. Mas para permitir isso, isso é uma abordagem mais dinâmica, efêmera. Então, está tudo conectado. E é por isso que IPs estáticos são extremamente limitados nesse quesito. Entrando na parte de conectividade e IPs incertos, tem uma última pergunta aqui, porque a gente já está quase acabando o tempo. Quais são os benefícios do Layer 7 sobre o Layer 4, no quesito dos proxies? Você quer que eu responda isso? Eu vou ter que abrir o Google aqui, não lembro. Não, assim... O que eu sei é que um deles tem uma maior observabilidade do que está acontecendo. Então, em termos de camadas de abstração, né? Eu acredito que o Layer 4, se eu não me engano, é uma coisa mais baixo nível, o Layer 7 seria mais alto nível. Então, isso é quando a gente começa a fazer questões, que protocolo que é, o que tem no header desse tráfego, o que está dentro desse pacote. Então, acho que esse tipo de questões mais alto nível seriam o Layer 7, se eu não me engano. Enquanto que o Layer 4 seriam coisas mais básicas, do tipo quantos bits estão sendo transferidos, ou coisas nesse quesito. Assim, em quesito ao console em si, a grande diferença é que com a capacidade de você ter um proxy no Layer 7, você consegue fazer o roteamento do tráfego, o traffic shaping, o traffic routing, service routers, essas coisas assim, sem impactar a aplicação de novo. Então, eu quero fazer... eu estou fazendo meu blue-green deployment, deployment da AB, então eu quero 25% do meu tráfego vá para as instâncias que têm esses tags e outros 75% vão para aqueles. Você consegue fazer essas coisas no Layer 7, já no Layer 4 não. No Layer 4 foi o que o Stanley falou. Assim, ok, eu peguei uma porta e mandei para outra. Ou seja, eu peguei tudo o que está sendo enviado para um lugar e mandei para outro. Já o Layer 7 não, você lê os headers e consegue fazer um roteamento mais esperto. Você fala assim, esse tipo de serviço, para falar a verdade, quem vai atender ele vai ser o meu data center lá na PQP. Entendeu? Então você consegue fazer esse roteamento dos serviços. Eu acho que tem dois pontos importantes aí. O primeiro é o fato que com o Consul você consegue externalizar toda essa lógica, toda essa complexidade, não precisa estar dentro do aplicativo. O aplicativo está só se comunicando, mas todo o processo de segurança, de roteamento, de tráfego, isso tudo está externalizado, está na camada do Consul e está de uma maneira centralizada que você consegue configurar bem facilmente. E o segundo ponto, o Consul permite uma série de integrações, tanto internas quanto externas. Então, um exemplo seria a integração com o Proxy Envoy, que é considerado o state of the art, que permite todas essas funcionalidades de Layer 7 Visibility, mas o Consul também permite integração com ferramentas CIEM, de monitoramento de logs, de observabilidade, integração com ferramentas de gerenciamento de segredos, o Vault integração nativa com o Consul. Tem uma série de integrações externas que permite todo esse processo de DevOps, de automação, de esteiras e pipelines ser muito mais fácil de implementar. Então, boa pergunta sobre o Layer 4 e Layer 7, mas permite expandir bem mais sobre isso. E, pessoal, assim, se vocês querem uma conversa mais técnica com a gente, com o Stênio e tudo mais, a gente pode voltar a ter outra sessão dessa, onde a gente entra mais no
Papo Nerd. Entra lá no BitByte mesmo. Mas por hoje é só, já chegamos a 1 hora. Então, muito obrigado pela sua presença. Novamente, essa sessão foi gravada e nós vamos disponibilizar. E até a próxima. Obrigado. Tchau, Tchau a tchau. todos. Obrigado.